20 horas aqui em Francisco Beltrão. Maria Célia Elvas para o programa, o canal Acervo de Memórias. O programa, o canal que pode transformar vidas, porque este programa ele é diferente, ele é uma programação que traz profundidade da vida das pessoas. Nós estamos aqui aguardando o pessoal entrar, vamos chamando aí os nossos familiares, amigos, nosso pessoal de todos os lugares, São Paulo, do Paraná, de Portugal, do Pará, do Maranhão, do Piauí, da Bahia, Mato Grosso, entrando o Paca Bruno. Bem-vindo, Claudete Castelo, bem-vinda, querida. Vocês todos são bem-vindos. Eu gostaria que vocês também entrassem no YouTube. Amanhã entra esse programa de hoje e lá você se inscrever, você ativar o sininho, você fazer um documentário. A Dione também está entrando, estamos aguardando. A Sandra, ela é a nossa entrevistada, Sandra Iocota de Melo. Ela está em São Paulo, ela é de São Paulo, ela é uma pessoa muito querida, muito especial na minha vida. Está aí o Dani. Oi, Dani, tudo bem com você? Como vai, meu querido Dani? São todos amados irmãos, amigos de sempre, de muito tempo nas nossas vidas. Vocês todos são bem-vindos. Eu peço mesmo também likes lá no YouTube. Nós precisamos do seu apoio para que o nosso programa se fortaleça. Aqui está entrando a Marina Lázari. A Marina Lázari, ela é Sandrinha. Olá, tudo bom aí? Tudo bem, minha querida? Tudo bem, Tava o você, Sé? braço do Dani ali. Ele está aqui do meu lado, ele é meu técnico hoje. Fala para ele dar um oizinho aqui para a Vem cá, gente, Daniel, poxa. dá um oi aqui. Não, dá um oi. Um oi bem rápido para vocês aí. Ai, um beijo. Eu sou madrinha Saudades. de casamento desses dois aí. Estamos com saudades de vocês. Beijos. Saudade Tchau, também. tchau. Beijão, Dani. Deus abençoe. Eu estava contando para o pessoal que a Marina Lázari, ela é ela que faz a arte das chamadas do nosso programa, e eu fico muito agradecida, Marina, com a sua presença, viu, com o seu trabalho. Sônia Iocota Nove Minha entrou. cunhada. E aí, Sam, você sabe que eu estou sempre falando a Pamela McCartney. Pamela, que saudade de você, querida. Que Que legal. prazer ter você aqui conosco, viu? Eu espero muito que você e o pastor Carlos também possam um dia participar do acervo de memórias, porque nosso programa tem atingido muitas vidas. Sam, antes da gente começar, eu posso relatar um pouquinho como aconteceu esse programa? Sim, pode, fica à vontade. Aconteceu que na pandemia, eu trabalho na igreja, você sabe, eu sou evangelista, eu faço visita, eu tenho contato com as pessoas. E daí, quando começou a pandemia, eu tinha que ficar em casa, não podia sair. Imagina. Duas vezes, né? E aí, um dia em oração, eu falei, Senhor, a Selma entrando mil saudades. Ô, Selma, beijo. A Lilian Apolinário também, que era da Aliança, lembra de você, lembra de mim. Então, o que aconteceu? Eu orando e angustiada, né, dentro de casa, e dizendo, meu Deus, não vou ter mais, não vou mais poder abrir a minha boca, falar. Ele falou, não, temos um projeto legal aí. E daí, a visão, eu corri lá na casa da Selma, do Jaza, comecei a contar, eles foram gostando, abençoando, e a gente foi buscando os nomes, e aí chegamos em acervo de memórias. E daí o meu primeiro convidado foi o pastor Davi Jones, que eu falei, se o Davi entrar, é a minha bênção total para esse negócio ser realmente do Senhor, né? E aí o Davi veio, e aí começaram,
Eu estou pertinho de 1.000 seguidores, eu tinha 37. Opa, que bom. E visualizações, a gente está em quase 4.000. Então, tá indo rápido, tá indo, Deus está abençoando. E eu sei que a sua live também, Sandra, vai tocar, vai ser muito tocante. Viu? Te amo, saudades, minha irmã querida, muita saudade mesmo. E aí, Saudades. A gente gostaria está que você se longe, apresentasse. a gente está longe, mas perto do coração, viu? Com certeza. Quando a gente é amigo, né, a gente não. A distância, né, o tempo, nada separa, nada É muda. verdade. Eu gostaria que, se por acaso tiver um abajur, alguma coisa assim, iluminar melhor seu rosto. É? Tá um pouco escuro? Está um pouquinho escuro. Tá. Eu vou pedir para o Daniel só conectar aqui É, para mim um abajur. Mas só que é o sim. seguinte, vai ter um pouco de reflexo no meu óculos. Tudo bem? Sim, como tem no meu também, tá vendo? Mas não tem problema, porque o pessoal quer ver bem a gente, né? Tá. Deixa eu só pedir para o Daniel conectar um abajur aqui para mim. Só me dá um segundinho, sério. Tá. Enquanto isso, eu vou contando para você que o Ok, tô de acervo de volta. memórias. Oi? Foi rápido? Ele meu Vamos também ter técnico. o. Viu, Sam? Nós vamos ter também o acervo de memórias Kids. Os bonecos estão sendo preparados já. Em breve vamos ter o acervo de memórias Kids. Mas, Sam, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, contasse a sua graduação, o que você é graduada, estudou, o que. Se apresentar aí para nós, onde você nasceu, tudo isso para o pessoal te conhecer. Ok. Eu não sei se melhorou um pouquinho aí o abajur. Deu uma melhoradinha? Bom, dá para ver meu rosto, Melhorou, né? sim. Gente, como vocês Não, dá podem sim. ver, eu ainda tenho um pouco de cabelo preto, mas está ficando branco, tá? Ah, bom, eu vou falar um pouquinho sobre mim para iniciar e depois eu vou tentar falar um pouquinho sobre a minha história, né? Eu sou filha de japoneses. Meus pais vieram do Japão. Minha mãe veio com 3 anos de idade para o Brasil. Chegou aqui em 1900, na década de 20, 1926. E veio com a família dela. Ela tinha 3 aninhos. E o meu pai chegou ao Brasil em 1929, também com a família, toda a família dele, meus avós, os irmãos deles, todos, em 1929. E, então, assim, eles conheceram no Brasil, provavelmente trabalharam perto, porque eles vieram para trabalhar naquelas fazendas como imigrantes e foram, como é que se diz, escolhiam algodão. Foi o início da vida deles no Brasil, né? Trabalharam nas lavouras aqui, nas grandes fazendas. E aconteceu que esses dois se conheceram e se casaram, né? E tiveram 7 filhos. E são 7 filhos. Eu tenho uma irmã mais velha, 19 anos mais velha que eu, e tem 5 homens. E depois, para fechar com chave de ouro, Deus mandou a Sandra, né? Eu sou a caçula de 7 filhos. Na realidade, assim, eu queria falar um pouco da minha cultura, né? Eu sou filha de japoneses, né? A gente chama de Isseis, são aqueles que chegaram. Eu sou a primeira geração aqui, são chamadas Nisseis. E o japonês, não sei se vocês sabem, eles vêm de uma cultura religiosa, assim, muito forte em relação, vamos dizer assim, eles são muito ligados na religião, no shintoísmo e no budismo. O que acontece? O shintoísmo é um culto, eles têm um culto aos antepassados, culto à natureza, tem vários deuses, ou seja, eu diria que os meus pais chegaram no Brasil com toda essa influência também, né? Com a cultura do Japão, com a cultura religiosa do Japão e tudo mais. E assim, eu cresci num lar, eu posso dizer assim, como eu sou a caçula, eu não vivenciei muita coisa em relação à parte religiosa. Na minha casa não tinha, assim, eu pelo menos não me lembro, né? De vivenciar, de até meus pais compartilharem o tipo, a fé deles ou alguma coisa sobre a religiosidade, sobre a parte da vida espiritual deles, né?
E tem um fator, assim, que eu posso dizer que isso tem a ver, porque eu perdi minha mãe quando eu tinha 1 ano e meio de idade. E eu perdi meu pai aos 8 anos de idade. Então, praticamente, eu não lembro da minha mãe. E o meu pai, eu tenho algumas memórias, quer dizer, até os 8 anos de idade, alguma coisa eu me lembro dele, né? Mas lembro de um pai muito amoroso, muito carinhoso, um pai que foi muito presente na minha vida, que sofreu muito. E assim, o que aconteceu depois que meu pai faleceu? Minha irmã mais velha, que é 19 anos mais velha que eu, assumiu a família. Ela assumiu o lugar da minha mãe e cuidou de todos nós, né? Aquele monte de irmãozinho adolescente e um bebê para cuidar, né? De 1 ano e meio, coitada. Mas todos esses traumas, essas perdas que eu tive, né? Perder o pai, perder a mãe, gente, isso traz uma influência tão grande na vida de uma criança que vocês não imaginam. Como faz falta pai e mãe. Criança precisa dos seus pais, precisa do amor e o carinho dos pais. E eu confesso que eu acho que eu senti muito essas perdas, né? A minha irmã foi assim, Deus foi muito bom, muito misericordioso, porque a minha irmã aceitou assumir o papel dela como a mãe de todos nós, cuidando de todos nós durante todos esses anos. E graças a Deus, Deus tem dado força, saúde para ela poder desempenhar esse papel que não era nem dela, né? Mas acabou virando o papel dela ser a nossa segunda mãe. E ela se considera até a nossa mãe, né? Então, assim, eu tive muitos problemas, assim, de perdas. E você sabe, você cresce numa vida com esses problemas. A adolescência foi uma fase muito crítica para mim. Eu tive muitos problemas na adolescência. Não parece, né? Eu sou bem calma, bem tranquilinha, mas eu fui uma adolescente rebelde. Eu dei trabalho para minha irmã, coitada, até ela já sabe, né? Mas tudo isso tem contribuído para o propósito que Deus tinha lá na frente, que eu ainda não sabia, né? Então, esses traumas, essas perdas, esses problemas de relacionamento com a minha irmã e problemas comigo mesma, levou uma fase assim, de muita depressão, baixa autoestima, raiva. Raiva, especialmente, eu acho que, no fundo, eu tinha um pouco de raiva de Deus. E eu sempre perguntava para ele, por quê? Por que o Senhor levou meus pais tão cedo? E por que meus amigos, minhas amigas, todas eu vejo têm seus pais presentes e eu não tenho? Por quê? Porque eu, né? O que acontece? A gente, olha, só para você ter uma ideia, eu não tinha nem noção, a minha mente estava tão confusa naquela época, fase de adolescência, 15, 16 anos, que eu não tinha nem ideia do que eu queria ser na vida, né? Que profissão que eu ia seguir, eu não tinha a menor noção. Só para você ter uma ideia, quando fui fazer o vestibular, eu morava em São José dos Campos, eu vou contar esse detalhe depois. Eu fui prestar vestibular para 3 áreas totalmente diferentes. Eu fui prestar para farmácia bioquímica, que é a área de biológicas, computação, ciência da computação, que é exatas, e secretário executivo, que é humanas. Para você ver que eu não sabia o que eu queria mesmo, né? Mas ia dar certo em todas. Olha, eu não passei nem na farmácia e não passei nem na ciência da computação, mas eu passei secretário executivo em segundo lugar, né? Já foi alguma coisa, né? Puxa, então, para mim, foi assim um sinal. Eu acho que é aqui, então. E resolvi seguir esse caminho. Comecei minha faculdade. Eu nasci no interior, nasci numa cidadezinha chamada Jales, depois eu mudei para Rio Preto, quando eu morei com a minha irmã um tempo. E de São José do Rio Preto, com 17 anos, eu me mudei para São José dos Campos. Fui morar em São José dos Campos com meu irmão e a esposa e minhas sobrinhas, a Sônia, a Karine e a Cíntia. Foi muito difícil ter que sair de Rio Preto, onde eu vivi muitos anos, tinha amigos de escola, grandes amigos, ou seja, mais uma perda, né, para a Sandra. Então, vai acumulando perdas e traumas. E aí chegou um momento que foi muito difícil. Eu já não estava conseguindo mais
aguentar a carga, né? Era um peso. E olha, foi uma coisa impressionante como Deus, ao mesmo tempo, Ele me trouxe para a carreira que eu segui, que depois eu vou falar um pouquinho dela, e mais, a coisa mais importante que aconteceu quando eu cheguei em São José dos Campos, né? Eu estava com 17 anos, vim, terminei o colegial lá, passei na faculdade em Taubaté, fui fazer o secretariado executivo em Taubaté. E mais uma coisa muito interessante, quando eu entrei na faculdade, eu conheci uma moça chamada Sueli, ela era minha colega de classe. A Sueli era uma secretária executiva de uma grande empresa em São José dos Campos. E a Sueli a gente ficou muito amigas e morava perto da casa onde eu morava. E a Sueli me apresentou para uma amiga muito próxima dela, chamada Jussara. E a Jussara também era secretária de uma grande multinacional, uma secretária executiva de uma grande multinacional em São José dos Campos. Então, essas duas, mais uma outra pessoa, que era a Mira, elas formavam a diretoria da Associação das Secretárias do Estado de São Paulo, da filial de São José dos Campos. Então, o que aconteceu? A Jussara, eu vim a descobrir que morava pertinho da minha casa. Era vizinha, praticamente. E a Jussara falou, Sandra, você não quer ir na igreja comigo? Eu frequento uma igreja batista e você vai gostar. Vamos lá. Eu, naquela fase que eu estava, e a Jussara fez o convite, eu não recusei. Falei, tá bom, Jussara, eu vou com você. Mas eu acho que eu fui meio assim, sabe? Vai ser alguma coisa diferente para passar meu tempo, algo, sabe? Não pensei em nada em relação à questão da fé, mas eu pensei na questão mais um evento para eu poder pelo menos sair de casa um pouco, né? E me distrair. Só que aconteceu o seguinte, a Jussara foi me buscar em casa, levou na igreja, eu fui uma vez, aí no outro domingo a Jussara, você não quer ir de novo? Ah, tá bom, então vamos. Fui de novo, né? Fui na igreja e tal. Só que quando chegou na segunda vez, eu acho que foi na segunda vez, talvez o pastor Carlos e a Pamela vão lembrar um pouco melhor, mas quando chegou acho que na segunda vez que eu fui, eu falei com o pastor Carlos, eu falei, pastor, eu preciso conversar com o senhor. E aí, o que aconteceu? Eu não podia marcar dele fazer uma visita na minha casa, porque o meu irmão, ele não queria, ele não ia aceitar um pastor indo na casa deles, né? Meu irmão, ele era bem assim, como é que eu dizia, meio, um pouco cético em relação a essa parte. Então, eu falei assim, aí a Jussara se ofereceu para que o pastor fosse na casa dela e marcou de conversar comigo lá. E foi o que aconteceu. No meio da semana, o pastor Carlos foi lá, ele estava junto do co-pastor, que acho que era o pastor Manuel Cano na época. Eles foram e o pastor Carlos, com muito amor, muito carinho, explicou para mim, me ouviu as minhas lamentações, meus problemas, e ele percebeu que eu estava numa crise assim profunda, uma crise existencial terrível, né? E aí ele me explicou todo o plano de salvação, falou de Jesus, o quanto Deus me amava, que Jesus tinha morrido na cruz por mim, que ele deu a vida dele por mim e que ele queria me dar uma vida nova, né? E que eu poderia, como é que eu posso dizer, tirar esse fardo da minha vida, esse peso, né? Que eu carregava, que era o peso do pecado que eu carregava nas minhas costas. Carreguei durante tantos anos. Naquela noite, o pastor Carlos fez o convite e o apelo, e eu aceitei Jesus. Ele falou assim, ele fez o convite, eu aceitei. Ele até comenta comigo, às vezes, hoje, fala, olha, eu fiz até o convite de novo, porque eu queria ter certeza que você falou assim tão rápido, que você nem pensou. Mas foi tão rápido que eu peguei e falei de novo. Mas eu falei sim de novo, né? Por quê? Porque eu estava preparada, porque eu precisava, era aquilo que eu precisava ouvir naquele momento. Era aquilo que Deus tinha preparado, toda essa mudança de vida que eu passei, todos esses sofrimentos que eu vinha trazendo lá de trás, essas mudanças, essas perdas todas, tudo não foi por acaso. Deus veio preparando o caminho para que eu chegasse em São José dos Campos, né? Eu imagino que se
Se não tivesse, se a minha mãe, vamos dizer, tivesse viva, meus pais tivessem vivos até hoje, eu não sei, talvez eu estaria morando em Jales ainda. Mas minha vida tomou um rumo totalmente diferente. Por quê? Porque Deus já tinha preparado esse caminho. E eu fui morar em São José dos Campos. E hoje, assim, quando eu olho para trás, eu vejo tudo como Deus fez tudo tão perfeito, né? Como Ele é perfeito. Então, quando eu recebi Jesus naquela noite, na casa da Jussara, para mim foi assim aquele alívio imediato, aquele peso que eu carregava foi tirado, né? E eu descobri o quanto eu tinha raiva de Deus, quanto eu carregava essa raiva, essa angústia, né? De ter levado os meus pais tão cedo. E eu tive que reconhecer que eu estava errada, que eu tinha que pedir perdão a Deus por esse sentimento. E assim, Deus disse para mim que quando eu falei isso para ele naquela noite, que eu senti Deus falando comigo, ele me mostrou, ele disse assim, bem claro para mim, eu pude sentir, olha para trás, veja se eu não tenho cuidado de você todos esses anos. Eu te abandonei em algum momento, eu te deixei só, nunca, nunca, nunca me faltou nada. Nunca me faltou o amor da minha família, nunca me faltou o amor dos amigos, nunca me faltou absolutamente nada, né? E Deus foi tão bom que depois que eu aceitei Jesus, a minha vida se transformou, né? E uma coisa que Deus me deu foi uma grande família, a família dele, né? Eu ganhei muitos irmãos, muitos amigos, muitos pais. Deus colocou pais na minha vida para ser exemplos, dentre eles Pastor Carlos e Pamela, que são assim meus exemplos de pais. E outros tantos casais que foram assim muito especiais na minha vida, que Deus colocou para mostrar o amor dos pais para com os filhos, né? Eu tive esses exemplos. Então, assim, eu lembrei, inclusive, do versículo de João 12, que fala, né? Mas a todos quantos receberam Jesus, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje eu sou uma filha de Deus. Graças a Deus. Eu louvo a Deus por tudo que eu passei, né, hoje, e pelo momento importante que esse momento da minha vida, esse momento de aceitar Jesus, receber Jesus como meu Salvador, foi a decisão mais importante da minha vida. A decisão mais importante da vida de qualquer pessoa. Pode ter certeza que vai transformar como transformou a minha vida. E quando eu recebi Jesus, eu entendi qual era o propósito da minha vida, porque eu tinha muitos questionamentos, né? A pergunta que eu sempre tinha é: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Se eu não tenho meus pais, eu sou uma pessoa problemática, eu vivo dando trabalho para todo mundo, se eu sou um peso para minha irmã, se eu não sei nem o que eu quero da minha vida, o que eu estou fazendo aqui, né? E com esse momento eu passei a entender que o propósito que Deus tinha para a minha vida era de glorificar a Deus, era de amar a Deus, aprender a amar e amar ao meu próximo. Esse é o desejo de Deus para a minha vida, né? Esse é o propósito, glorificar a Ele, através do meu viver. Eu estou caminhando com Jesus hoje, em outubro, agora em outubro, está fazendo 36 anos que eu tomei essa decisão. E eu sinto, assim, a maior alegria e gratidão a Deus, porque foram anos de muita... Eu vou dizer, a gente passa por tribulações, a gente, como qualquer pessoa, a gente sofre, a gente passa por dificuldades, mas nesses anos todos, Deus tem sido fiel, como sempre Ele é. Né? É uma coisa assim que eu posso dizer para você que a mudança que Jesus faz é uma mudança de dentro para fora, e é isso que Ele quer fazer na vida de cada um de nós, né? Todos aqueles questionamentos, toda aquela angústia, toda aquela raiva, aquela introspecção, tudo aquilo Deus tirou, como se tirasse com a mão, quando Ele me perdoou, quando eu entreguei minha vida para Jesus e reconheci que eu precisava do perdão dEle. E Ele entrou na minha vida e a partir daí tem uma nova Sandra.
Quem conviveu comigo naquela época me conheceu bem, a Sônia, meu irmão, minhas sobrinhas, a Jussara, pessoas que estiveram muito próximas de mim naquela época sabem que houve realmente, a gente percebe uma grande mudança. É claro, eu estou mais velha, né? Hoje eu estou com 55 anos de idade, naquela época eu tinha 19. Mas eu vou dizer para você, foi o momento mais marcante, mais importante da minha vida. E eu louvo a Deus por esse presente que Ele me deu. E também, Nietzsche, e também eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos e da Pâmela, que Deus trouxe de tão longe, para que naquela eu pudesse conhecê-los, porque Deus preparou tudo, né? Foi Ele que orquestrou tudo isso, para que eu pudesse, no momento certo, na hora certa, estar ali no momento certo com eles. E eles têm sido o meu apoio, o meu, como eu posso dizer, a família que Deus me deu logo no comecinho, né? Foram os pais que Deus me deu no início da minha vida cristã. Eu agradeço a você, Pâmela, ao pastor Carlos, o amor, o carinho, a dedicação, orações, muitas orações por mim durante esses anos. E eu sei o quanto eu sou grata a Deus por tudo que Ele faz, que Ele tem feito e ainda vai fazer, né? Falando um pouquinho da minha carreira, você vê que no final eu passei em secretário executivo, né? Fui fazer a faculdade em Taubaté e no final eu descobri que eu tinha dons e talentos nessa área, né? Pergunta para o pastor Carlos, ele sabe que eu gosto, né? Eu faço as coisas com muito... Eu descobri que eu gosto de servir as pessoas. O meu dom é servir, o meu dom é estar assessorando, dando suporte para que a pessoa com quem eu estou trabalhando eu possa facilitar o trabalho dela. Esse é o meu trabalho. Eu amo isso, é o que eu amo fazer, né? É ajudar. Eu não gosto de estar na frente. Quando que eu falei para você, o meu trabalho é de bastidores, eu sou lá atrás, eu gosto de fazer serviço lá atrás, lá na frente não. Então, estar aqui na frente falando é um grande desafio para mim também, né? Porque eu não sou muito de aparecer, não. Eu gosto de estar fazendo trabalho lá atrás, né? E então é o que eu falei, eu fui descobrindo que os meus dons e talentos tinham tudo a ver com a área do secretariado. Então, aí iniciou-se a minha carreira. E Deus foi tão bom que, olha, eu falei da Jussara, né? A Jussara e a Sueli, no final, elas me arranjaram, Deus me deu o primeiro emprego, elas me ofereceram o primeiro emprego de secretária na Associação das Secretárias. Foi o começo da minha vida profissional. Eu era aquela que mal sabia datilografar, mas eu comecei ali. E elas me deram uma chance, elas viram que eu era novinha, que eu podia crescer e tudo mais, e a Jussara e a Sueli com muito amor, muita paciência, e elas me deram essa força, e conversaram com a presidente da associação, falaram, vamos contratar a Sandra, a gente precisa de alguém mesmo para ajudar, né? Então chamou a Sandra lá e eu virei não era secretária, naquela época era recepcionista, que era o nível mais baixo que tinha, né? Então tem alguém, você sabe que a gente tem que sempre começar por baixo, né? Então eu comecei lá de baixo mesmo, comecei como recepcionista dessa associação, e depois Deus foi abrindo outras portas, a Mira conseguiu um emprego para mim no INPE, trabalhei no INPE em São José dos Campos. Depois eu fui trabalhar com o pastor Carlos, na CORD, né, no Templo Batista Bíblico. O pastor Carlos, a história dele é muito interessante, né? Eu estava no INPE uma vez, ele falou, Sandra, você não quer vir trabalhar para mim? Eu tenho uma missão Batista, eu sou diretor da Missão Batista, presidente, e eu tenho uma igreja, eu estou precisando de uma secretária, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei assim, vou pensar. Isso, eu tinha um ótimo emprego no INPE, né? Aí ele falou assim, mas eu posso orar? Eu falei, pode, não tem problema, pode orar. Olha, eu sei que uma coisa, o poder da oração. Esse homem orou. Ele orou, daqui umas semanas eu cheguei para ele, pastor Carlos, você ainda está precisando de uma secretária? Ele falou, claro, então tá, eu aceito. O que aconteceu? É o mover de Deus. É o mover de Deus e o poder da oração. Eu fui trabalhar com ele, que foi uma bênção, eu trabalhei com ele durante acho que 1 ano e meio, ou quase 2 anos, não chegou a 2 anos,
Mas, e foi ali que eu aprendi muita coisa com ele. Eu acho que, ah, aliás, eu vou dizer para você, o meu inglês foi muito, eu aprendi demais com ele, porque foi ali que eu tive que entrar numa imersão que você não imagina. Ele trazia os grupos dos Estados Unidos, né, grupos de jovens das igrejas de lá para visitar orfanatos e fazer campanhas evangelísticas aqui, grupos grandes, né, tinha que alugar ônibus, dois, três ônibus. E eu me lembro uma vez, uma situação que eu nunca vou me esquecer, e foi aí o turning point na questão do meu inglês, né? Eu sabia inglês, eu tinha feito curso de inglês em escola de inglês no interior, tinha feito em São José dos Campos, tinha inglês na faculdade, mas aquele inglês que você sabe, né? Tudo que você aprende na escola, mas na hora de falar, engasga, né? É outra coisa. Não sai. Aí, eu sei que uma vez chegou um grupo dos Estados Unidos e o pastor Carlos falou assim, olha, nós vamos para o aeroporto buscar os adolescentes, os jovens, e de lá nós vamos para o hotel. Aí nós fomos para o hotel, ele falou assim para mim, ó, eu tenho que resolver alguns assuntos aí, mas você pega, vai com o pessoal, vai para o hotel, faz o check-in deles e se vira com eles, tá? Meu, aquela hora eu tremi nas bases. Eu falei assim, como que eu vou lidar com esse monte de adolescente que só fala inglês? Aí o pastor Gato falou assim, mas você fala inglês? Eu falei, é. Foi aí que eu tive que pular na piscina e literalmente nadar, porque senão eu ia me afogar. Mas foi aí que eu perdi o medo de falar inglês. Foi aí que eu soltei. E essa experiência toda que eu tive com o pastor Carlos, trabalhando com ele na igreja, foi assim uma preparação para aquilo que Deus ainda iria fazer. Porque foi ali que ele desenvolveu meu inglês, que ele desenvolveu minha fluência, que ele desenvolveu até trabalhou um pouco o meu caráter, trabalhou a minha vida. E essa fluência foi muito importante para a minha carreira profissional depois. Porque eu tive, assim, a oportunidade de trabalhar em outras empresas. Depois que eu saí de São José dos Campos, eu vim trabalhar, morei em São Paulo, né? Mudei para São Paulo em 87, vim trabalhar no Banco de Boston, trabalhei em outra grande empresa também nacional, mas em todas elas eu tinha a necessidade de falar inglês, porque era o nível de secretária executiva, então tinha que ter inglês, era obrigatório, né? E em São Paulo é assim, se você tem inglês, se você tem o inglês, é muito melhor, você tem muito mais oportunidade de ter melhor rendimento e também um cargo melhor, né? Eu nunca... Tô vendo aí que você escreveu o que você quer falar, né? Tá tudo anotadinho, mas eu posso interferir de vez em quando? Pode, mas foi só para eu ter uma noção do que falar, não pode falar. Sim. Então, uma das coisas que me impressionava muito é que você é profissional de ponta que você chegou a ser assistente administrativa da GM, né, do presidente, você chegou em cargos muito altos dentro da sua profissão. E mesmo assim, você sempre, Sam, foi para mim um modelo de humildade, sabe? De carinho. É muito difícil eu não me emocionar quando eu chego perto de você. Porque você está falando em pai e mãe, nessa falta toda. Como você foi pai e mãe para mim? Uhum. Foi minha irmã quando eu precisei de apoio, de alguém que acreditasse em mim. Uhum. Foi você Uhum. que me apoiasse. Você chamou minha mãe de mãe a vida toda. Uhum. Você é parte da minha família. Inclusive a Sui mandou um beijo, todos Um da beijo para família, ela também. especial para você, o Gabriel, né? Uhum. E você é madrinha também dele. Então você é parte da minha família, carne, sangue, unha, cabelo, ossos, né? Então, nessa oportunidade, eu quero te falar o quanto você é importante para mim. Nós moramos juntas
dividindo a casa por 8 anos, fizemos seminário juntas. Isso. Você sempre cuidou de mim com tanto respeito, tanto carinho, tanta devoção. Uhum. Você me ajudou a crescer, porque você tem 2 anos mais que eu na fé. Aham. E só na fé, né? É. Porque na vida eu tenho 9 a mais, mas tudo bem. E você sempre foi um exemplo para mim de retidão, de dignidade. Você era a tesoureira na época da gestão do Davi Peters, você era a tesoureira da Igreja Aliança Cristã Missionária, que é um cargo numa instituição dessa muito sério, né? Em todas, né? Todas as igrejas, é claro, mas ali era um volume de trabalho. E você sempre foi uma pessoa tão exemplo mesmo, me ajudou a crescer. A gente fez o obreiro junto, Fizemos o Obreiro juntas. todo obreiro. Todos os livros do Obreiro, o IBA, né, o Instituto Bíblico da Aliança, Fizemos e seminário. a gente teve muita oportunidade de estar junta, mas, assim, uma coisa que eu vejo é que Deus quer isso de nós, que a gente reparta o amor dele com as pessoas. Esse é o nosso propósito, né? E Deus, eu creio que Deus, ele coloca as pessoas na nossa vida. Foi um momento que você precisou de alguém e eu precisei de alguém, né? Que também me desse esse apoio. E eu acho que foi uma amizade que eu digo que nasceu no coração de Deus primeiro e ele nos alcançou, né? Até falei isso com você outro dia que é interessante porque às vezes nas amizades a gente sempre tem, como é que eu digo assim, um procura o outro, né? Mas na realidade eu não procurei você, nem você me procurou. Foi Deus que falou assim, vocês duas, vou botar as duas lá. E vou botar as duas juntas, vou ver o que dá. E é interessante você ver que você tem uma personalidade totalmente oposta à minha, né? A tua cabeça é muito diferente da minha. E deu certo. Por quê? Acho que você aprendeu muito com o meu jeito bem assim certinho, aquela coisa, tudo muito assim, e eu aprendi com você que você tem que ser um pouco mais solta, né? Então, foi muito legal. Para mim, foi também uma bênção. Eu vejo quanto foi importante esse momento. Foi um momento que trouxe muito crescimento para a minha vida, para a sua, ficou marcado para o resto das nossas vidas. E eu digo assim que, como o Salomão disse, que tudo tem um propósito, tudo tem um tempo determinado, né? Nós tivemos o nosso tempo de estar juntas, assim, convivendo no dia a dia. Você vê, hoje a gente está a milhares de quilômetros, sei lá quantos quilômetros de distância, o tempo passou, quantos anos já se passaram, mas, o que eu falo, o amor permanece, né? E a amizade nunca vai acabar. Por quê? Porque é um amor que nasceu no coração de Deus primeiro. E eu posso dizer uma coisa assim, com muita tranquilidade, com muito orgulho. Eu acho assim, para mim, que ter tido o privilégio de te conhecer a tua família, foi assim uma bênção tão grande para a minha vida. Você não imagina também. A sua mãe foi uma mãezona para mim. Até me lembro aquela vez que eu fiz a cirurgia no pé, a coitadinha foi me visitar lá, eu de muleta em casa. Gente, foram pequenas coisas que eu lembro hoje e que foram tão importantes para mim, né? Essa convivência, eu creio até, Sé, que a amizade que a gente tinha nós fomos bênção não só uma para outra, nós fomos bênção para muita gente naquela igreja, naquela época. Eu sei que muita gente olhava a nossa amizade e falava assim, puxa, que legal, né? Eu queria ter uma amiga assim. Eu creio. Por quê? Porque a gente tem uma coisa em comum. Sabe o que nós temos em comum? Nós amamos a Jesus, nós amamos a Deus. É isso que nós temos em comum. Isso nos une. Então, isso é que faz a gente ficar mais próximo. E esse é o alvo da minha vida. O alvo é mostrar para as pessoas com quem eu estou convivendo, com quem... Não é nem ser um amigo, mas qualquer pessoa que Deus passar, colocar na minha vida, seja o faxineiro aqui do meu condomínio, seja o jardineiro, seja um funcionário daqui, seja quem for, é mostrar o amor de Deus, levar o amor de Deus para essas pessoas, através da minha vida e do meu testemunho. É isso, né?
E você vê que assim, né, esses vínculos, esse vínculo de amizade que a gente forma na igreja, agora eu também tenho meu pessoal daqui de Francisco Beltrão, também amizades que eu não sei mais ficar sem eles, né? Aham, Então, é assim que os apóstolos se amalgamaram em torno do Senhor, né? aham, Um sentimento verdadeiro, sincero, uma cumplicidade por conta do sofrimento, da alegria e da maravilha de poder falar: eu amo a Cristo, Ele me salvou aham. e agora eu tenho a certeza da vida eterna. Mas deixa eu falar duas coisas para você. Primeiro, te contar um pouco aqui da sua audiência. Você tem tem mais gente, mas o que eu consegui pegar. Deca Correia, a Karina Iocota, Aham, minha sobrinha. o Zeferino Misma, é isso? A Lília Apolinário, o pastor amado Bud McCord, ô pastor Carlos, um beijo, viu? Deus abençoe. A Rosa Maedestres, deve ser isso. A Selma Elvas, nossa irmã querida, o locutor Fábio Fonseca, a Luciana Fontana está indo para o livro 5 do Seja um Obreiro, Ai, que bênção. Tienda Michaditas, ai meu Deus, quero falar o nome de ninguém errado, hein, gente? E tem também a Júlia Guess, eu não consigo entender mas a Júlia também. Todos são bem-vindos aqui no Acervo de Memórias, compartilhando conosco esse momento aqui com Sandra Iocota, falando sobre o seu testemunho. E, Sam, eu quero que você fale do que aconteceu com a sua família É, no decorrer dos seus trinta e tantos seis anos. anos É de 36 vida. anos. É. Uhum. Bom, é interessante, né? Eu fui a primeira em casa que conheceu Jesus, entregou a sua vida para Jesus. Logo no dia do meu batismo, eu falei para o meu irmão Acácio, que eu morava, para ele me levar na igreja, né? Foi uma luta tremenda. No final ele foi, relutando, o carro quebrou no caminho, foi uma luta tremenda, mas ele foi. E olha, a bênção, depois de algumas semanas ele aceitou Jesus. Ele dobrou os joelhos para Jesus. E aí a minha cunhada Sônia, que também, ela já era cristã, mas ela estava afastada do Senhor, se reconciliou com Jesus. Minhas duas sobrinhas, Karina e Cíntia, também se entregaram para Jesus. A gente vem orando pela nossa família. Hoje, a minha irmã mais velha aceitou Jesus. Ela também está... É uma resposta de oração tão grande. Eu tenho um outro irmão ex, e a minha cunhada Mônica também são cristãos também. Tenho mais irmãos, acho que pelo menos uns 3 que a gente ainda está orando. Eu creio que Deus ainda vai realizar esse sonho, que é o meu grande sonho, é ver toda a minha família aos pés do Senhor. Mas eu queria que você contasse, bom, o Acácio já está no O céu com o Acácio está com Senhor, né? Jesus já, ele já... Ele foi também um amigo lindo, sempre me recebeu com tanto amor, tanto carinho, né? E a Uhum, família, vocês estão aí, um grande beijo. Mas a Célia, sua irmã, minha xará, né? uhum, Que tinha mais resistência, né? Ela tinha a fé dela bem específica, uhum. ligada ao Oriente, né? E eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi, porque A, me a abalou assim, experiência, a sabe? experiência dela, né? Foi uma coisa É. interessante. Outro dia ela me ligou assim, ela estava assim totalmente diferente. E ela me disse assim: "Olha, você não vai acreditar. Eu fui aqui na casa da vizinha ao lado, ela tem uma lojinha e de roupas, né? E ela foi lá naquela hora e enquanto ela estava lá, apareceu uma senhora. E essa senhora estava vendo roupas para comprar, e a minha irmã estava com um problema muito sério de dor aqui na região lombar. Ela tinha uma dor terrível, ela andava até com aquela cinta que prendia para ela poder não sentir tanta dor. Ela tinha ido nessa lojinha da amiga, da vizinha, e a vizinha também estava com um problema muito sério de saúde. Essa senhora que entrou na igreja, na lojinha, ela estava lá e elas começaram a conversar, e essa senhora ouviu a conversa.
E o que aconteceu? Elas comentaram para essa senhora que elas estavam com problemas de saúde e tal, especialmente a dona da loja. Aí a senhora falou assim, você quer que eu ore pela senhora? Aí ela falou, tudo bem, né? Pode orar, a oração é bem-vinda, né? E dá para orar para mim, pela minha amiga aqui, que era minha irmã, que ela também está com um problema sério de dor e tudo mais? Olha, a minha irmã usava aquela cinta pelo menos há muitos anos. Ela não se livrava daquela cinta por causa da dor. E não se descobriu o que ela tinha. Aí essa senhora falou assim, então é o seguinte, o meu marido foi ali aqui na frente, aí ele já vem, ele vai trazer o óleo e vai ungir, nós vamos orar e vamos ungir vocês com óleo. E foi o que aconteceu. Ela orou, o marido estava lá, eles ungiram com óleo as duas ficaram curadas na hora. Na hora. A minha irmã disse que tirou a cinta, não sentiu mais dor nenhuma. E essa senhora, eu creio com todo o meu coração que Jesus mandou ela lá para poder ministrar para aquelas duas. E desde aquele dia, a minha irmã mudou completamente. Hoje, se você falar com a minha irmã, nunca ela mencionava o nome de Jesus ou Deus. Deus talvez, mas Jesus, ela nunca falava. E esse episódio transformou a vida dela. Hoje eu tenho plena convicção, porque eu sei que a gente tem uma ligação espiritual com ela hoje. Que ela é salva, que ela creu em Jesus, ela recebeu Jesus. Aliás, depois desse episódio, quando eu conversei com ela, que ela me contou, eu expliquei todo o plano de salvação para ela, por telefone mesmo, a gente ficou horas no telefone conversando, e ela orou recebendo Jesus. Então, para mim, foi uma confirmação. Mas a coisa mais importante para mim é ver a transformação que Jesus tem feito na vida dela e está fazendo. Para a pessoa que ela era e para a pessoa que ela é hoje, ela está bem diferente. Ela foi transformada, ela está sendo transformada. Ela tem um pouco daquelas coisas que ela trouxe do passado? Sim, mas Deus vai estar trabalhando nisso e transformando o interior dela. E eu vejo cada vez mais o quanto ela tem paz, ela tem uma paz que ela não tinha antes. Isso eu falo até com ela, assim, às vezes, se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Eu vou estar com Jesus. Então, assim, é a minha maior alegria, né? De ver o quanto... Isso é resposta de oração, gente. Isso é resposta de oração, anos de oração. E eu ainda continuo orando pelos meus outros irmãos, que eu sei que Deus, mesmo que os meus olhos não vejam aqui, que eu não estiver mais aqui, que Deus me levar antes, eu creio que Deus vai salvar, né? E a gente está orando por esses outros que ainda não se entregaram a Jesus. Então, esse é o alvo da minha vida hoje. É o grande sonho que eu tenho, né? Deus realizou, olha, se eu te falar, Deus realizou todos os meus sonhos daqui dessa terra. Você não pode imaginar, olha, ele me deu um marido maravilhoso, que eu sonhei, muito mais do que eu imaginava, o Dani é muito especial. Ele realizou o sonho olha, é incrível, esse negócio da GM, só para uma coisa rápida, quando eu ia para a faculdade em Taubaté, eu pegava o fretado, eu andava naquela Dutra, e toda vez eu passava em frente da GM e falava assim, ai, Senhor, eu queria tanto trabalhar nessa empresa, era a empresa mais linda que tem na Dutra. Gente, eu falei isso para Deus, ninguém mais ouviu, mas eu falei no meu coração, Deus, eu queria tanto trabalhar aqui. Olha, eu morei em São José dos Campos, depois mudei para São Paulo, depois de muitos anos, eu diria que uns 7, 8 anos, a GM de São Caetano me chamou. E a GM de São Caetano é a matriz, a São José dos Campos é uma filial. E eu fui trabalhar vamos dizer, no headquarters, na matriz da empresa. Fui trabalhar com diretores e ali eu fui crescendo, né? Deus me deu a oportunidade de crescer profissionalmente e Deus usou, assim, grandemente pessoas com quem eu trabalhei, que foram uma bênção, Felipe, Edna, pessoas, assim, que foram maravilhosas comigo, me apoiaram muito. E assim, eu digo que foi um sonho. Um dia eu estava na GM, eu falei assim, meu Senhor, eu falei para o Senhor que eu queria trabalhar na GM, olha onde que eu estou hoje. Né? E eu estou na matriz, onde fica o cérebro da empresa aqui no Brasil, trabalhando com um dos mais altos níveis, que é a vice-presidência. Então, assim, é que eu te falo, Deus já foi tratando, a minha carreira já foi preparada por Deus, todos os passos, né? Então, todos os meus sonhos
que eu tive aqui, eu posso dizer até sonhos simples, né? Coisas assim, eu queria tanto um dia assistir o show do André Rieu, no final Deus trouxe ele para o Brasil, eu assisti aqui em São Paulo mesmo, não precisei nem para a Europa, sabe? Coisas que... Mas, Sam, isso aí, a chave disso, a gente tem que lembrar que está lá no Salmo 37. Aham, Porque Deus realiza, quando que Deus vai realizar? Porque o amor de Deus é incondicional, mas incondicional. as promessas são condicionais. Uhum, Então ele fala assim: se você entregar o seu caminho ao Senhor, uhum. o resto ele fará. Ele fará. Se você se alegrar do Senhor, seja lá o que ele trouxer para você na sua vida, você entender que isso daí está trazendo, ele tem propósito, ele está te lapidando, está te deixando mais forte, está te amadurecendo, ele está usando isso para a vida de outros, que Uhum, quem não está com Jesus está cativo, mesmo que não perceba, uhum. mas quem liberta o nosso espírito, a nossa vida, só Ele. Só ele. Então, se eu entregar tudo isso nas mãos dele, entregar minha vida e tudo isso, mais Ele fará. Sim. Então, porque tem gente que fala assim, mas por que tudo na sua vida acontece? Será que você pode orar por mim? Porque a sua oração Ele ouve. Hum, Mas a chave não está na fé do outro, na oração do outro. A sim. chave É está isso. Uhum, que eu entrego e o mais ele fará. Se eu dou uhum. meu coração para ele, recebo ele sem reservas na minha vida, o mais ele fará. O Dani, eu lembro quando você chegou, que chegou o convite para você ir lá na GM, né? Você era muito bem colocada e chegou o convite para você ir lá, a alegria que a gente ficou, né? E Uhum. eu lembro também quando eu tive que ir para missões, eu falava, Sam, você vai casar, mas seu marido ele vai ter que ser mais amigo, ele vai ter que me amar. Ele vai ter que, porque senão como é que vai ser esse negócio ele no meio da gente, um marido no meio da gente? Aí Deus traz o Dani. Aham. E o Dani, às vezes eu falo, gente, eu acho que o Dani é mais meu amigo do que a Sam. Acho que porque o Dani ele é para fora, que nem eu, né? É. E daí ele me recebeu com tanto amor, tanto carinho. Eu conheci ele bem depois, já, quando vocês já estavam para se casar, né? Aham. Que eu conheci o Dani, e ele é um grande amigo também do meu coração. E quando eu fico aí, quando eu vou para São Paulo, né, que eu tenho meu quarto cativo aí na sua casa, eu É. fico brigando com o David Jones. O quarto é meu. Não, o quarto é meu, o quarto é meu, mas é nosso, né? Então, o amor, o carinho, né, que a gente tem aí na sua casa tão linda Uhum. com você. Sam, nós temos agora 8 minutos para encerrar. Tá. Então, nesse tempinho, você vai fazer suas considerações finais Uhum. com acervo de memórias. Comigo a gente continua o Uhum. tempo que você quiser, Tá. tá? Não, assim, para mim é uma bênção poder compartilhar. Gente, é tanta coisa para falar que não dá, o tempo é curto, mas Deus tem sido maravilhoso. Durante esses 34 anos, 36 anos, né, que eu estou andando junto, Jesus caminhando comigo, eu vou dizer, não é um caminho fácil. Todos nós passamos por dificuldades, por lutas, né? Foram anos difíceis também. Passei por muitos problemas, mas em todos o Senhor estava junto comigo, segurando na minha mão. E no versículo que eu, inclusive, vocês viram lá no convitinho da live, vocês viram que o meu versículo é Provérbios 3, 5, 6, né? Confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoie no seu próprio entendimento, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Gente, ele fez isso comigo. E é isso que eu faço, confiar nele. É isso que ele quer de nós, que a gente confia nele, né? Foi Deus que fez na minha vida e está fazendo as coisas hoje e vai fazer amanhã, né? Até o dia que ele me chamar, né? Então, eu fico assim, muito feliz de ter essa oportunidade de compartilhar sobre essa a minha vida, a minha fé
porque Jesus realmente transformou a minha vida e Ele quer transformar a vida de cada um de nós, né? Ele é a videira e nós somos os ramos dessa vinha, né? E o segredo é permanecer no Pai, é permanecer para que a gente possa dar frutos. Porque, o que Jesus disse? Sem mim nada podeis fazer. Gente, nós dependemos de Deus, do Senhor, para qualquer coisa nessa vida, né? E Ele sempre, uma coisa que sempre me vem à mente é aquilo que Deus falou e para Paulo, naquela situação que ele falou, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, né? Confia em mim, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Quantas vezes eu achei que eu estava fazendo a coisa errada ou a coisa certa e Deus falou, não é aí não, né? Não é por aí, né? Gente, se eu for analisar a história das minhas mudanças de cidade, de vida, eu não planejei nada disso, eu nem planejaria. Eu acho que é o que eu te falei, talvez hoje eu estaria morando em Jales até hoje, naquela cidadezinha. Mas Deus já veio com o seu plano traçado e chegou até esse momento importante da minha vida, que foi esse encontro que eu tive pessoal com Jesus. Então, é Deus quem sustenta, quem me sustenta, quem me fortalece, quem dá vida, né? E a gente precisa aprender, Fé, a deixar o amor de Deus fluir na nossa vida. É isso que Ele quer, né? Às vezes você fala assim, Sandra, mas como? Como? O que eu faço para glorificar a Deus, deixar fluir o amor? Deixar fluir o amor é simplesmente você deixar Deus usar a sua vida para ser um canal de bênção para outros. Às vezes, um bom dia, uma atenção que você dá para aquela pessoa que está ali te servindo, ou que está trabalhando ali. Gente, você não sabe o que está passando na vida dela. E às vezes Deus usa você, né? Atender como Ele atendeu, né? Sim. Atender como Ele atendeu. Amar como Jesus amou. É Né? verdade, é isso aí, é se entregar ao sacrifício que Ele paga a nós, Uhum. Ele nos redime. Isso. Sam, você pode voltar aqui no acervo a hora que você quiser, nós temos que encerrar, mas eu te agradeço muitíssimo, depois eu te ligo, a gente conversa mais um pouquinho, e eu quero convidar todos vocês, a você, um beijo para você, para o Dani, para todo mundo. Obrigada, aí. beijo para vocês também. Que vem, quinta-feira, às 20 horas, a Viviane, lá dos Estados Unidos, falando, Viviane, da Lideramos, ela é uma maestrina, é uma pessoa incrível também, e eu espero vocês aqui quinta-feira que vem, às 20 horas. Sam, um grande beijo, muito obrigada por tudo. A gente continua junto, eu te ligo já Tá, e um beijo para todos vocês. Deus abençoe, muito obrigada pela sua presença e até lá. Um beijo e tchau! Tchau!